Amém, amém, glória a Deus. O Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deixa eu organizar aqui rapidamente. Esse culto de hoje, ele antecede, né, um dia que é comemorado, né, internacionalmente, que é o Dia da Mulher. Eu quero saudar todas vocês que estão aqui com a graça do nosso bom Deus, com a paz do Senhor. Quero também, nessa noite, honrar a vida da pastora Noêmia, que como uma mãe encoraja uma filha. Eu gosto muito de abrir o coração aqui, porque aqui é a minha casa, aqui é a casa do meu pai. E no domingo nós conversávamos e eu disse: pastora, eu não quero levar a palavra. E, queridas, é bom quando nós temos alguém que acredita em nós. É muito bom quando uma mulher se levanta para encorajar uma mulher. E a pastora Noêmia é essa mãe para mim. É essa mulher que me encoraja. É essa mulher que, para além das feridas e falhas que eu possa ter, ela acredita em mim. E nós precisamos ter esse coração, sabe? De mulheres que encorajam mulheres. Eu tenho falado isso todos os cultos, porque eu creio. Abaixo do Senhor, se eu amamentei meu filho, foi porque a pastora Noêmia disse: você vai amamentar essa criança. Foi porque ela disse: Deus não faz obras incompletas, Deus não dá brinquedos quebrados para as filhas dele. E esse é um culto de celebração, é um culto para nós lembrarmos, né, desse Dia Internacional da Mulher. Eu não vou aqui falar de como foram as conquistas. As mulheres lutaram por esse dia. Mas algo que, para além de falarmos de feminismo, de movimentos históricos e de como isso foi, algo que o Senhor quer nos lembrar nesse dia 7 de março de 2026, que antecede a 8 de março, é que nós somos empoderadas por Ele. Nós somos mulheres empoderadas por Ele. Como a pastora Noêmia diz, somos cheias do poder de Deus. E por isso que nós precisamos acolher umas às outras, entender que, como a Carol, né? Eu me emocionei muito, Carol. Sabe, uma presença forte do Espírito em tudo que você ministrou aqui sobre nós. E muitas vezes não é fácil ser mulher. Não é fácil, mas olha, nós somos filhas de um rei que fala tantas coisas lindas e poderosas sobre nós, e Ele não mente. Nós louvamos aqui, falamos que Ele não mente, Ele não é homem para mentir. Então, nunca duvide, nem que você é capaz, e nem que você é muito amada. Você é menina dos olhos de Deus. E enquanto hoje à tarde, foi um alinhavo, assim, um conversar e um derramar do Espírito, enquanto eu estava trancada em casa, e o Senhor, Ele disse: entrega minhas filhas, 2 Pedro 9, 1 Pedro capítulo 2, do 9 ao 10, em que Ele diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mulher, olha, Deus te chamou das trevas
para a maravilhosa luz dele. E nós temos aqui muitas mulheres virtuosas e valorosas. E eu queria começar, antes de entrar propriamente na palavra, fazendo um desafio para vocês. Não fiquem com medo. É coisa muito simples, é coisa boa. Tá certo? Vamos nos levantar um pouquinho? Confiem em mim. É muito simples. Eu tenho uma música, né, do Diante do Trono. E é uma música que não é tão conhecida, mas eu gosto muito. E eu queria fazer assim um exercíciozinho aqui com as meninas. Como é que vai funcionar? Eu vou falar e você vai repetir. E no final, você vai pegar a mão dessa mulher que está aí do seu lado. Então assim, Ivna, se encoste aqui em uma mulher. Alguém vai levantar sua mão. Levante a mão primeiro, deixa essa foto para depois. Venha, Mônica, se encoste aqui na nossa mídia. Nessa moça das melhores fotografias da nossa igreja. Você que está aí longe de alguma mulher, se encoste numa mulher, porque você vai precisar levantar a mão dessa mulher. Todas prontas? Prontinhas? O barulho. Eu falei aqui, treina aí o barulho, treina o barulho, treina o barulho. Faça um barulho aí, um alarido. Faça um alarido aí, quando o povo de Israel. Então eu vou falar, vocês vão repetir. No fim eu vou dizer, o alarido! E aí você levanta o braço dessa mulher. Levanta o braço dessa mulher. É essa mulher. Vamos lá? Vamos para o nosso exercício. Se empolgou, ele se empolgou. Gostei, gostei, gostei. A gente vai fazer depois, sabe o que aqui? Mulheres marchando. Só marchando. Quem gosta de marchar? Bora marchar um pouquinho. Vamos lá então, porque senão Simone vai sair tarde daqui. Vamos lá então. Eu falo e vocês repetem. Eu sou amada do coração do Pai. Cuidada pelo seu amor. Com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sua flor. O seu amor por mim, Jesus provou. Meu grande amigo, meu ajudador. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Eu sou uma mulher em quem se pode confiar. Em minha casa nada faltará. E tudo que faço prosperará. Eu sou mulher batalhadora e de oração, guardando minha família na unção. Os meus amados cuidados estão. Mulheres virtuosas,
de joias preciosas. Nessa geração vamos brilhar mais do que joias preciosas. Nessa geração vamos brilhar. Nessa geração, levanta a mão da mulher que está do seu lado. Nós vamos brilhar nessa geração. Aleluia! Glória a Deus. E agora para eu assim, podem se assentar, mulheres. Podem se assentar. Vamos à nossa palavra. Lígia, você que está na direção de culto, começa a partir de agora a palavra, viu? Meu tempo, só para lhe lembrar esse detalhe. Então, queridas, eu separei duas passagens bíblicas para nós conversarmos essa noite. Esse ano é um ano que o Senhor ele tem nos falado muito que a gente precisa usar mais a Bíblia nos cultos de mulheres. E o pessoal da mídia aí, se quiser, já pode deixar separado o livro de Ruth, que a gente vai passear um pouquinho sobre ele. Vamos ler bastante o livro de Ruth. Mas eu separei aqui duas passagens. Inclusive essa passagem de Esther, ela não estava no script. E o Senhor, ele... quando me mostrou esse que é um louvor, né, do Diante do Trono, essas palavras que nós falamos aqui, ele deu um sopro e disse assim: foi para um tempo como este. E Esther 4,14 diz assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim. Ruth aqui, ela responde a Noemi e ela diz assim: não insistas comigo que te deixe e não a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Deus, te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pela palavra, Senhor, que o Senhor vai liberar nesse momento, Deus. Senhor, eu estou aqui como vaso, Pai. Senhor, como um vaso que o Senhor, nessa tarde, falou tanto, ministrou tanto, Senhor. E enquanto eu dedilhava ali naquele computador, meu Pai, eu senti o seu toque, eu senti as suas mãos. E eu te apresento, Senhor. Eu apresento aqui diante da tua igreja, diante das tuas filhas, a palavra, Pai. Senhor, que tudo aquilo que for falado, Pai, seja para edificação dessas mulheres, Senhor amado. Deus, nos ensina nessa noite sobre ser uma mulher de aliança, meu Pai. Nos ensina sobre alianças, Pai. Senhor, levanta mulheres aqui que compreendem a imensidão do que é ser uma mulher de aliança, meu Deus. Ó Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos como vaso, Pai. Que não seja eu a falar, que seja o Senhor, Deus. Prepara cada coração aqui como terra fértil, Deus. Senhor, eu anulo, Pai, nessa hora, nesse momento, qualquer investida de Satanás para distrair. Eu anulo qualquer sentimento negativo que possa haver no coração de quem quer que seja aqui, meu Pai. A tua palavra será ministrada, Senhor. E ela vai como
em terra fértil, meu Deus. E nós veremos e colheremos os frutos, Senhor, daquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Amém. Amém. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é rica em exemplos de mulheres. É rica. Eu fico no deleite, né? Como o Senhor usa exemplos bíblicos para que a gente possa se inspirar e dizer assim, não, eu aprendo com essa mulher, eu aprendo com esse homem. E como a palavra da gente hoje é Mulheres de Aliança, eu não poderia, né, de uma forma bem didática, iniciar sem falar um pouco sobre o que é aliança. Né, nós somos filhas, como nós cantamos e louvamos assim, do Deus de aliança, do Deus de promessa, né, do Deus que não é homem para mentir. Quando se fala em aliança, a gente associa muito a casamento, né? Se fala em aliança, a gente tem aquela imagem do casamento. E quando a gente vai buscar o que é uma aliança, a gente lê, por exemplo, que a aliança é uma união, é um mesmo ânimo, é uma dependência, é um compromisso forte, é uma lealdade até a morte, como nós vimos aí no livro de Ruth, é um pacto. Do latim, aliança quer dizer aligare, que quer dizer ligar-se-á. E em textos religiosos nós vemos, né, na Bíblia a gente vê que alianças são pactos. E Deus é um Deus que Ele ama fazer pactos e alianças com homens. Nós sabemos que a aliança de Deus é um compromisso incondicional. Quando Deus faz aliança conosco, é uma aliança incondicional. Nós vemos o Senhor o tempo todo, quando Ele fala com Moisés, quando Ele fala com Abraão, quando Ele fala com Davi, nós vemos o tempo todo Ele reafirmando que Ele é o Deus de aliança. E Ele, como Deus de aliança, Ele honra as gerações daqueles que fazem aliança com Ele. Ele honra a nossa casa, Ele honra os nossos filhos, Ele honra os netos, os bisnetos, os tataranetos, porque Deus é esse homem de aliança. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos numa era em que as pessoas tratam relações, inclusive com Deus, como contrato. Ou tem Deus apenas como um aliado. E nessa hora, mulheres, eu estou aqui falando um pouquinho da aliança com Deus, porque depois eu quero falar da aliança com o outro, da nossa aliança com o outro. E nós estamos num tempo onde as relações são muito voláteis, onde você perde pessoas que você achava que eram seus amigos, mas não são mais. Tempos em que as pessoas ficam zangadas com Deus e acho que não é mais esse Deus que eu quero servir. Cuidado, mulher. Deus busca mulheres de aliança. Deus quer mulheres que se aliançam com Ele, assim como Ele se aliança, de uma forma incondicional. E se aliançar com Deus de forma incondicional se relaciona muito a moermos quem somos, a obedecer. Deus, quando Ele chama esses homens para a aliança, Ele chama também para um pacto de obediência. E sabe que obedecer às vezes, e muitas vezes dói, porque contraria a nossa natureza humana, sabe? Contraria a nossa natureza humana, contraria os nossos quereres, contraria as nossas vontades, contraria aquilo que nós como filhas queremos. Se é uma jovem, às vezes é um namoro que não te edifica. Se a mulher é uma atitude que não condiz com uma mulher de Deus. Mas o Senhor mesmo assim, Ele busca essa parceria. E nós precisamos entender que a aliança com Deus, sabe, no casamento não é o homem, a mulher e Deus como a terceira dobra. E Ele não é a terceira e a dobra mais forte na relação. E na nossa relação com Deus, somos nós e Ele. E nós precisamos buscar e anelar a presença dEle,
para que nós possamos nos tornar mais parecidas e aliançadas com Ele. Não se engane, você não será mulher de aliança se você não buscar um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Se você não buscar fazer como Abraão, como Moisés, como Ana, quando ali clamava pelo menino que ela orava. Deus está buscando pessoas mulheres que a palavra dela vale. Não precisa, sabe? Meu pai fala, eu sou do tempo, minha filha, que a minha palavra era que valia. Isso precisa causar um temor muito grande em nós, um tremor muito grande, porque Deus firmou conosco uma aliança de entrega, de compromisso. Nós vemos na palavra que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus galardoador, que Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que todos os dias nos mostra nas pequenas coisas o quanto Ele é esse Deus de aliança. No cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa, nos livrando dos levantes. Ele é um Deus que nos mostra. E nós precisamos, assim como eu gosto muito da passagem de Filipenses 1:21, quando o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está querendo dizer que nós precisamos viver aqui na base dessa aliança. Viver entendendo que estar aqui é viver para Cristo. E viver para Cristo é negar a nós mesmas. Nessa aliança precisamos negar a nós mesmas. Precisamos viver o que a palavra diz em Gálatas 2:20. Já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. É aquela aliança de compromisso incondicional em que você é amada. Mas você precisa amar a Deus. Você precisa priorizar ao Senhor. Você precisa lembrar que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Ele é o mesmo Deus. Às vezes nós declaramos isso, mas não vivemos isso. Nos comportamos como se Ele não fosse o Deus de aliança. Levamos uma vida rasa. Não buscamos, nos escondemos atrás da nossa falta de tempo. E o Senhor hoje Ele quer nos lembrar algo, né? Assim diz o Senhor: eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de promessas. Mas, queridas, Deus quer lembrar para a gente nessa noite que os benefícios da aliança são colhidos a partir da resposta que nós damos. Colher os benefícios dessa aliança depende de uma resposta nossa. Depende da nossa atuação ativa, construindo essa aliança com Ele. Mas nós estamos no tempo do se. Se eu puder, se der tempo, se as pessoas forem boas para mim, se os meus familiares forem amáveis, se as minhas irmãs da igreja não me contrariarem, se o meu filho fizer o que eu quero. E cuidado, porque tem gente dizendo: esse Deus não é o meu Deus. Simplesmente quando as coisas não vão bem. E qual é a sua resposta para Deus? O que é que você tem respondido? E Deus nessa noite nos chama e nos direciona que mulheres de aliança são as mulheres do sim para Ele. São as mulheres do sim. Sim, Deus, eu entendo que a sua resposta comigo é aliança. Eu entendo que o meu papel no mundo é fruto de aliança, que o meu papel de mãe, de esposa, de amiga é de aliança. Eu entendo que o Senhor é o Deus da aliança. E uma mulher de aliança, ela obedece, como eu já disse.
ela escuta a voz do Senhor. E queridas, às vezes obedecer nos esmaga. Obedecer, sabe, quando tiram o melhor, o sumo da uva, para tirar o seu melhor, Deus algumas vezes vai te esmagar. Deus vai forjar você. Você vai passar por provas e situações difíceis, porque é nesses momentos que Ele vai extrair o seu melhor. Não se engane, não é no momento em que tudo vai bem, em que as coisas estão bem, que Ele vai tirar. E Zacarias 1:3, o Abraão ministrou aqui, né, no domingo, acho que tem 15 dias ou 21 dias, 15 dias, vai fazer 21 dias amanhã. Ele trouxe Zacarias 1:3, em que o Senhor, Ele clama a Israel e Ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus nessa noite quer te chamar para lugares, como diz o louvor, onde só você e Ele vão desfrutar os momentos. Deus quer te chamar para... Essa é uma fala da pastora Viviane Martinello. Deus quer te chamar para o útero secreto dEle. Deus quer te chamar. Deus está, Ele quer não, Ele está te chamando para o útero secreto dEle. Mas Deus tem útero, Simone? Deus é mãe também. Ele é mãe e é pai. E nós sabemos o poder que há quando nós geramos uma criança no nosso útero. E mulheres de aliança são geradas nesse útero. Lá você vai chorar. Lá você vai se arrepender. Você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai rasgar o seu coração. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Às vezes vem um vazio. Como assim? Você é pastora, você não pode ter vazio. Antes de ser pastora, eu sou humana. Quem foi para o retiro comigo viu minha humanidade, não foi? Eu sou humana antes de ser pastora. Me acolha, mulher. Não jogue pedra em mim. Eu também sou filha como você é. E hoje, enquanto eu estava lá, o Senhor me deu aquela visão, né? Lígia vai trazer uma novidade boa para a gente no fim do culto. E o Senhor me deu aquela visão e eu te convido a fechar os olhos. É bem rapidinho. E Ele me deu aquela visão, Ele me levou ali para a casa do oleiro, sabe? Onde você é o vaso e Ele vai modelando e Ele vai te mostrando aquilo que precisa ser melhorado. E às vezes Ele quebra o vaso e Ele reconstrói. E Ele diz assim: filha, se mantenha aqui comigo, porque eu vou modelar tudo em você. Eu vou extrair o melhor de você. Eu vou te aliançar como eu nunca te aliancei comigo. E Deus, Ele quer nos levar. Ele tem nos chamado para levar a esse lugar. A esse lugar onde Ele vai ver o seu coração no mais profundo. É nesse lugar que Ele vai falar. Faça o exercício de, quando você estiver nesse lugar, mulher, você silenciar para ouvir. Silenciar diante do Espírito é ouvir. E podem abrir os olhos. E a segunda, parte do que eu trouxe hoje para a gente, para ministrar, é relacionada a essas duas mulheres que eu mencionei. A Esther, porque algo que eu disse aqui, que essa passagem da Esther, ela não estava, o Senhor me mostrou muito falar sobre Ruth como mulher de aliança, mas o Senhor me mostrou essa passagem da Esther, Esther 4:14, em que
nós, para entender o contexto, porque talvez hajam algumas irmãs aqui que não conhecem o contexto. E o contexto é que havia sido dado um decreto para que o povo de Deus fosse destruído e fosse exterminado. E a Esther, nós sabemos que é aquela judeia improvável, uma órfã, né, que foi escolhida pelo rei em meio a tantas mulheres prováveis. Porque Deus ama. Ele ama, né? A palavra dele diz, ele confunde, né, as coisas sábias. Ele usa as tolas para confundir as sábias. Ele usa aquelas que não são para confundir as que são. Esse é o nosso Deus. Ele tem buscado essas mulheres. E nós vemos isso claramente aqui no livro de Esther. E o Mordecai, ele provoca a Esther e ele diz assim, Esther, ele diz assim, Esther, foi para um tempo, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aqui? E aí o Senhor prontamente me falou mais uma vez essa palavra, posicionamento. Nós precisamos, mulheres, entender que decretos de morte são lançados todos os dias sobre as nossas casas, sobre a nossa vida, sobre quem somos. E é você. Não faça que nem não tem assim às vezes que a gente diz, é você, aí a pessoa fica procurando. Não, é você. É você. Não é a vizinha, não é a mulher que está do seu lado, é você. E mulheres de aliança com Deus, elas se posicionam como Esther. Nós não vamos ler as passagens, os versículos seguintes ao 14, mas o Senhor, Ele nos coloca, como Ele colocou Esther ali, em lugares, porque Ele deseja nos usar. Mas para Ele te usar, você precisa estar posicionada. Você precisa estar aliançada no Senhor. Você precisa ser aquela mulher que está cheia dele para derramar dele. E Esther, nas passagens seguintes, ela levanta ali um jejum, ela convoca o povo, ela se levanta em oração, ela se prepara, ela se levanta como voz. Deus quer levantar mulheres com voz. Mulheres de aliança se levantam com a voz do Senhor. Mulheres de aliança são aquelas que não vão emprestar os seus ouvidos para as alianças de morte. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e com aquilo que nós estamos levando para o nosso coração. Meu Deus! E como temos emprestado os nossos ouvidos para coisas que não edificam. Deus precisa ter muita misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. E algo que eu estava me lembrando de meu pai. Meu pai é um homem simples. Um homem simples, mas um homem muito trabalhador, muito... E ele falava muito para mim que, filha, você tem que se respeitar. Ele falava muito isso. Você tem que se respeitar. E hoje eu estava lembrando disso e mais uma vez disso e lembrando que nós precisamos nos respeitar como mulheres de Deus. Nós precisamos nos posicionar como mulheres de Deus nos lugares em que nós estamos sendo colocadas. Nós precisamos examinar as vestes que temos vestido. Nós precisamos examinar a nossa fala. Eu acho que meu pai diria: tome postura de mulher de Deus, minha filha.
na fala dele, ele com certeza diria isso. E nós, olha, quando a gente toma a postura de mulher de Deus, mulheres, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Vai se levantar e você vai ser tendente a fazer, sabe o quê? Aquilo que agrada a maioria. Cuidado. Cuidado. Porque as mulheres de aliança, elas não negociam, nem com princípios e nem com valores. Doa quem doer. Ela vai levantar a bandeira da palavra do Senhor. Doa quem doer. Ela vai se levantar como voz e dizer: mulher, não fale mal não da minha irmã. Não fale mal não da minha pastora. Não fale do meu pastor não. Porque certo ou errado, ele é criação do meu Deus. Você que está falando mal, vem aqui, vamos lá conversar com ele. Mas tem que ter coragem. Como diz meu pai, tem que ter postura de mulher de Deus para fazer isso. Tem que estar cheia do Senhor para fazer isso. E Deus pegou de jeito Simone hoje, porque algo que ele falou muito forte foi que a gente não use réguas injustas para destruir a reputação de quem se posicionou. Porque quem se posiciona, mulheres, se expõe. Quem se posiciona é vidraça. E quando você se posicionar em lugares, sabe? Quando você se levantar como voz, vai ter uma multidão do outro lado para jogar pedra em você. Mas quando você entende que foi para um tempo como este que Deus te levantou como voz, foi para um tempo como este que Deus te levantou para levantar outras mulheres, ainda que a maioria não esteja ao seu lado, Deus com você é a maioria. Nunca esqueça disso, de que Deus com você é a maioria. E a Ruth nos ensina muito sobre essa mulher de aliança, porque nós vimos lá no contexto de Ruth, quem quiser acompanhar, a gente vai ler aqui a passagem de Ruth, que diz assim, na época dos juízes, Ruth 1, eu vou ler a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então havia fome em Belém de Judá, e um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Então uma família sai de Belém, porque lá em Belém havia muita fome, e vai para uma terra estrangeira. E lá morre o pai, morre o patriarca, o Elimeleque, como diz aqui a palavra do Senhor. E no 4 diz que os filhos desse homem se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. E aqui eu quero dar uma parada, para quem... A gente está no versículo 5 de Ruth 1. E Noemi se viu sem o esposo, Noemi se viu sem os filhos, apenas com as noras, numa terra estrangeira. Gente, se coloque no lugar dessa mulher. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de me teletransportar e fazer o filme das histórias bíblicas. E aí a palavra diz que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido.
E aqui vem uma pergunta do Deus da aliança. Sozinha? Ela estava sem a família, mas o Deus da aliança ainda estava com Noemi. O Deus da aliança. E muitas vezes você acha que está sozinha, mas você não está sozinha. Se você é essa mulher de aliança, o Senhor, Ele sempre estará com você. E a palavra do Senhor segue dizendo que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, Noemi ficou sabendo que a situação tinha se normalizado lá em Belém. Que a fome vinha cessando, que a terra voltou a produzir os frutos. E ela decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. E elas vinham e caminhavam, imagine 3 mulheres caminhando. E a Noemi, a sogra, chega e diz: voltem para a casa de suas mães. Ela libera as noras, ela diz: voltem para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda te dar filhos que viessem a ser seus maridos? E ela diz: voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que filhos crescessem para vocês se casarem com eles? De jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E aí eu pergunto para vocês, mulheres, Noemi afirma: a mão do Senhor se voltou contra mim. Será que o Deus da aliança levantaria a mão dele para uma mulher que já estava os cacos, o bagaço? Será mesmo que o Deus da aliança faria isso? E nós sabemos que não, porque é no momento difícil, é na hora da provação que Deus vai levantar. Presta atenção. Sabe quem é que Deus vai levantar nos momentos mais difíceis? As pessoas íntegras para caminharem com você. Deus vai levantar os íntegros para caminhar com você. Deus vai levantar aqueles que riem com você e aqueles que choram com você. Sabe, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando diz o louvor, é nessa hora que Deus vai levantar pessoas de aliança, mulheres de aliança. Se você anda aliançada com Ele, Ele vai levantar pessoas e mulheres de aliança. E nós conhecemos o fim da história e eu não posso deixar, porque o Senhor, Ele fala através dos louvores e tem um louvor poderoso que diz assim: tá ansioso por quê? Você não faz ideia do que eu estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar quando lá chegar. E o Senhor termina dizendo que o amanhã não te pertence. Só confie em Deus. Confie no Deus da aliança. Porque o cenário estava ali fechado. O cenário estava fechado. A Noemi poderia dizer: Deus, me mata. Ela poderia fazer como Jó: me mata.
Me mata, Deus. O Senhor tirou tudo de mim. Tudo. Mas mulheres de aliança entendem que tem uma coisa chamada tempo de espera. Tem processo. E é no processo. Lembra quando vocês estavam de olho fechado? Que Deus vai fazendo a modelagem. E a palavra do Senhor segue, porque eu disse que eu iria ler muito a palavra aqui hoje. E elas então começaram a chorar bem alto, as duas noras, né? Porque ela estava dispensando. E Orfa se convenceu de que tinha que ir embora e disse, deu um beijo de despedida na sogra e Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja sua concunhada, Ruth. Ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E Deus aqui está dizendo a você, mulher. Ruth, Deus por um momento está aqui hoje mudando o teu nome e te dizendo, Ruth. Ruth. Eu quero te levantar com o Espírito, que é o Espírito do próprio Deus em Ruth. Quando Ruth diz, Deus quer levantar mulheres com o coração de Ruth. Mulheres que, vamos pensar que Ruth era uma mulher jovem. Não há relatos de que Ruth tinha filhos. E quem aqui, assim como Abraão entregou o seu filho, porque ele sabia que Deus era o Deus de promessa. Quem aqui sem filhos diria, não Noemi, não minha sogra, era a sogra. Eu vou com você. Eu vou com você. Deus quer levantar Ruths nessa noite. Deus quer levantar mulheres que para além daquilo que é melhor para ela naquele momento, buscam acolher a dor de quem está ferido. Mulheres com esse espírito é quem o Senhor tem buscado. Mulheres com esse coração. Mulheres que se entregam para secar as lágrimas daquele que chora. Como a Noemi ali chorava. Ruth não olhou para trás. Ruth não olhou para trás. E queridas, algo que para mim fica muito claro na passagem é que o Deus de Noemi impactou a vida de Ruth. Eu não tenho dúvida de que foi o Deus de Israel, porque a Ruth era uma moabita. Foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi esse Deus que atraiu o coração de Ruth para caminhar. E a Ruth declara. A Ruth declara. E mulheres de aliança precisam impactar pelo Deus que elas servem. Esse Deus que você diz que serve, ele tem impactado pessoas? Ele tem impactado vidas? As pessoas olham para você e dizem, eu quero servir a esse Deus. Quando você chega nos lugares, as pessoas olham para você e dizem, essa é uma mulher de Deus. O Deus dessa mulher impacta na minha vida. E veja que Noemi, né, diz aí no versículo 18, que quando Noemi viu que Ruth estava disposta e decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Ela não insistiu mais, sabe por quê? Porque ela entendeu que não era sobre Ruth ser uma estrangeira ou sobre Ruth ser uma improvável ali. Era porque Ruth era uma mulher de aliança. Ruth já tinha declarado que queria seguir com a Noemi. E nessa tarde mesmo, o Senhor me entregou o seguinte, para entregar para as mulheres na luz. Esse é o Deus a quem servimos, mulheres. Ele nos ensina sobre lealdade, sobre unidade, sobre fidelidade, sobre fé, independente das dores.
E Deus nos chama para ser mulheres aliançadas, para literalmente rasgar contratos, deixar para trás os nossos interesses mesquinhos. Ruth viu a dor de uma pessoa e ela não pensou nela mesma. Nós precisamos ser mulheres que pensam mais em dar do que receber. Mulheres de aliança, elas dão mais do que recebem. E aquelas duas mulheres prosseguiram e elas chegaram ali a Belém, diz a palavra. E as mulheres, né? Porque sempre tem as mulheres em todo o meio. E as mulheres perguntaram: é aquela que é Noemi? Eu imagino que algumas ali no meio devem ter dito, porque sempre tem as perversas. E que o Senhor nos livre das mulheres perversas. Que o Senhor nos livre, mas com certeza ali no meio tinham aquelas que diziam assim: lá vem ela, sem filho, sem marido e ainda com uma mala, que era Ruth. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Porque Deus, Ele olha para a situação daquelas duas mulheres e a Ruth é esse coração, como eu disse, que Deus, Ele tem buscado em nós. A Ruth me ensina muito sobre a aliança, porque, como eu disse, ela começou a ver na Noemi esse Deus. E entenda uma outra coisa que é muito forte na passagem no livro de Ruth, que o Senhor, Ele vai honrar a Ruth de uma forma que, sabe, aos olhos humanos, como assim Deus vai honrar uma estrangeira? Deus tem pacto com o povo israelita. Mas como Deus ama improváveis, Ele honra a Ruth e mais, Ele usa um homem ali. Nós não vamos entrar nessa trama do Boaz com a Ruth, mas Ele usa o Boaz ali, sabe, para derramar na vida da Ruth, antes mesmo dele se relacionar com a Ruth, antes mesmo dele escolher a Ruth. O Boaz, ele derrama bondade, sabe? E quando nós somos mulheres de aliança, o Senhor, Ele vai, sabe o louvor que fala que a bondade nos seguirá? E a bondade de Deus vai nos seguir. A bondade do Senhor vai nos acompanhar onde quer que nós formos. E na passagem, o Boaz não era o primeiro pretendente da Ruth. Havia um outro homem. E por questões de leis mesmo da sociedade da época, o Boaz, queridas, não poderia simplesmente pegar e se casar com a Ruth. E aí ele vai procurar o homem que seria o primeiro ali na fila para casar com a Ruth. E esse homem, quando descobre, né, que, né, a Ruth, que a Ruth teria que ir, né, nesse casamento teria que ir com a Noemi, né, a mala que chegou com a Noemi. Esse homem diz: não, Boaz, você pode ficar com a Ruth. Como a Ruth tem que ir, eu não vou, eu não quero. E o Boaz, ele recebe uma profecia. Essa é uma parte da palavra que a gente às vezes não se dá conta. Mas, olha, mulheres de aliança, elas recebem profecias através de pessoas. E o Boaz aqui recebe uma profecia dos líderes. A palavra diz assim lá em Ruth 4:11, que os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família. Os homens ali todos disseram a Boaz: Boaz, que o Senhor faça com essa mulher como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel.
Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a família de Pérez, que Tamar deu a Judá. E nós sabemos que Tamar fez parte da genealogia de Jesus. E ali Deus já liberava essa profecia sobre a vida de Ruth, através daqueles homens e através de Boaz. Porque mulheres de aliança deixam algo chamado legado. Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações que virão após você? Como é que você tem impactado essa geração? Foi para um tempo como esse que você foi chamada. E Boaz se casou com Ruth. E sempre tem as mulheres. E aqui eu já estou finalizando. Veja o que as mulheres disseram a Noemi, queridas. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. As mulheres se regozijaram e disseram a Noemi: Noemi, essa sua nora, essa Ruth, ela vale mais do que 10 filhos. Queridas, na época ter filho era a maior bênção que alguém poderia ter. E o que as mulheres ali naquele meio estavam dizendo, sabe o que era? Era: Noemi, Ruth é uma bênção. Ruth vale mais do que 7 bênçãos. Ruth vale mais do que 7 filhos. Queridas, isso é poderoso. Isso é poderoso. Nós precisamos ser mulheres assim. Mulheres que são tão bênção na vida de outras e em nosso meio, que outras mulheres se levantam. E eu creio que é a voz de Deus através dessas mulheres. E é lindo a gente ver o final da história de Ruth, porque ela era uma improvável, mas ela tinha um coração que para Deus era muito provável. Porque era um coração bondoso, um coração cheio de compaixão, de empatia, de amor, da graça do Pai. E a Ruth era uma mulher que ela é tão improvável, né? Que o mundo diria: meu Deus, coitada, vai com a sogra. Meu Deus, coitada da sogra. Eu não sei onde foi que inventaram essa. Isso é maldito, viu, mulheres? Isso é maldito. Se você tem problema com a sua sogra, isso é maldito. Como o pastor Josué fala: não cuspa no útero que deu o amor da sua vida. Quando você não quer, conta com a sogra, você não está entendendo do amor de Deus. E você não está entendendo que esse homem que está do seu lado foi a sua sogra que gerou. Foi a sua sogra que presenteou. Foi a sua sogra que deu para você. E nós sabemos que Ruth, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela, com Tamar e as outras mulheres improváveis entraram para a genealogia de Jesus. E é nesse dia em que a gente celebra juntas. Se a palavra não fosse assim, não seria eu a trazer. Muitas vezes a gente precisa desse confronto amoroso, que é para o Senhor extrair o melhor de nós, que é para o Senhor trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado ainda, naquilo que precisa ser moldado, modelado. E Deus, Ele
Eu termino a palavra essa noite com uma pergunta. Quem é você? Uma mulher de aliança ou uma mulher de contrato? Deus quer levantar nesse lugar, e eu creio que Ele está levantando mulheres de aliança. Mulheres que buscam a Ele e que não negociam com absolutamente nada. Mulheres que enxergam a humanidade uma das outras, mas que nem por isso rasgam amizades, lançam fora. E a Jocicleide não está aqui hoje, viu? Meninas de Jocicleide, como eu chamo. Mas o trabalho que vocês fazem é lindo. Eu quero honrar a vida de vocês. E eu sei que tem muitas mulheres nesse ministério da Jocicleide à procura de um Boaz. E está liberado na vida de vocês esse Boaz. Prossigam com esse coração de Ruth, servindo, indo ao encontro dos necessitados, daqueles que precisam de um abraço, daqueles que precisam de acolhimento. Que o Senhor abençoe todas vocês, mulheres.